Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho um prazer de trazer para vocês aqui de novo o Daniel Calonge da Monetos. Ele já esteve aqui no episódio 306, uns 3 meses ali, um ano atrás, 3 meses depois do ápice da crise do Covid, a bolsa com não sei quantos circuit break. Eu chamei ele aqui, aliás, gentilmente cedeu o tempo para vir aqui falar para a gente do ponto de vista do gestor, né? Quem não conhece o Daniel, ele é fundador e gestor da Monetos, uma asset que é parceira da Educando, a gente recomenda aqui. Já tem que fazer logo meu disclaimer, eu tenho dinheiro aplicado com eles lá, então vocês sabem que eu tenho dinheiro na história, mas para falar com a gente sobre o comportamento do investidor, né, no auge da crise ali, e hoje o papo é um pouco mais do mesmo, vamos evoluir aí um ano depois, tem novidades, o Daniel está com uma atuação mais presente aí, como influenciador nas mídias sociais, e eu tenho a impressão que a experiência que ele está acumulando aí, lidando com o público ali, atendendo, orientando, pode ser útil para muitos de vocês aí do público do podcast Educando. Daniel, prazerão, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo aqui conosco mais uma vez, cara. Fred, eu que agradeço o convite, são sempre papos muito legais. Agora num momento bem mais tranquilo, né, do que ano passado, mas eu acho que tem muita coisa muito legal para a gente falar, porque isso que você comentou, até de virar um pouco de uma influência, de estar mais perto das pessoas, é porque a gente percebeu que nesse caminho da jornada, das pessoas viverem a vida que ela sempre sonhou, tem vários pontos muito importantes, e conhecimento, que é o que o Educando Seu Bolso já trabalha muito bem, talvez seja o principal. Mais do que investir bem o dinheiro, porque o conhecimento que vai levar ela para poupar, o conhecimento que vai levar ela a não fazer bobagem em situações complexas, ele vai ser fundamental para a pessoa conseguir seguir o plano. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é mais uma oportunidade da gente conversar com as pessoas para passar um pouquinho do que a gente vê, do que a gente acredita, e que talvez possa ajudar alguém que estiver nos ouvindo. Não, eu acho que certamente vai ajudar. Então, vamos pegar logo no breu aí. Naquela ocasião, eu te perguntei, né, o que tinha servido para tranquilizar as pessoas no auge, né? Aquela velha história. A Monetos tem um FIA, né, um Fundo de Investimento em Ações, com uma performance extraordinária, né? Que a gente indica muito leitor do Educando aí para vocês desde 2017, e as pessoas que eu indico, quando voltam aqui para perguntar mais alguma coisa, sempre agradecem, falam, que legal, está funcionando bem e tal, e então fico bem satisfeito, bem orgulhoso dessa parceria nossa. Mas eu perguntei para você, falou, cara, o pessoal é meio curto-prazista, um pouco aflito, né? E quando você vê o teu patrimônio ir embora 50%, igual aconteceu ali, dá um desespero. E você falou com a gente que, naquela ocasião, se eu não estou enganado, que vocês tinham intensivado ali, aumentado o volume de lives, né, em comunicação para tranquilizar as pessoas, para dar essa dimensão mais de médio e longo prazo, para mostrar que em outros episódios de crise as coisas tinham voltado, se você vendesse a cota do fundo, né, se o investidor vendesse naquela ocasião, ele realmente iria realizar o prejuízo. E de lá para cá, o que mudou nesse teu papel aí de influenciador? Quer dizer, me parece que você está mais presente. Conta para nós um pouco dessa história, dessa trajetória aí, como é que está funcionando? Lá foi um momento de muito aprendizado, porque a gente estava no olho do furacão, as pessoas estavam muito preocupadas e muito emocionais, né? Eu entendo, a primeira vez que você perde muito dinheiro, eu nunca tinha pedido tanto dinheiro na minha vida, e eu já vou fazer um disclaimer que eu na física, tá? Eu quero a cada crise perder mais dinheiro, porque significa que entre elas eu estou ganhando dinheiro, então não tem muito problema isso. E aí eu vi as pessoas tendo algumas reações, umas preocupações, e a gente começou a fazer live. E a crise do ano passado, quando a gente olha para trás, assim, ela não fazia muito sentido, né? Você pega, China já tinha quase resolvido o problema de Covid lá, tinha caído no máximo 15%, Estados Unidos tinha caído 20%, já estava recuperando, caindo 10%, e a gente caindo 50%. Você fala, por quê, né? O Covid ama o brasileiro? O que está acontecendo aqui? E a gente via isso exagerado, então estava meio óbvio ali que ia voltar, e tanto voltamos, subimos ano passado, fomos muito bem ranqueados ano passado, foi muito legal nesse sentido. Mas aí
Depois que passou, a gente conseguiu voltar ao normal. E em dezembro teve um dia, acho que foi dia 20 de dezembro do ano passado, eu virei e falei, cara, eu preciso estar mais perto do cliente. A empresa vai crescendo, vai ganhando musculatura, vai tendo gente, o que é muito legal, mas a qualidade das informações que chegam são cada dia piores, porque ela está aquele problema do telefone sem fio, né? Um fala para um, que outro fala para outro, e aí chega para a gente acha que tem uma realidade, vai vendo, são um pouquinho diferentes naquele sentido. E no outro que eu falei, cara, meu público, eu tenho dois trabalhos, né? Eu tenho o trabalho de gestor de investimento e o de CEO da Monetos. Gestor de investimentos, ok, é só entregar o máximo de retorno para as pessoas, tá legal isso aí, bacana. Mas, cara, e como CEO de uma empresa que quer estar muito perto do cliente? Eu estava pecando nesse sentido. E aí eu comecei com uma dificuldade muito grande, sem entender nada de redes sociais, sem saber como é que isso funcionava, sem ter a mínima ideia, mas eu comecei como eu gosto de começar as coisas na vida, com a pele em jogo, falei, vou começar e vou aprender no meio do caminho. E foi muito legal que 3, 4 dias depois as pessoas já falaram, cara, muito bom te ver aqui. Passa muita confiança, porque você fala de um jeito simples, você explica as suas teses, as teses fazem sentido, você tem skin in the game, eu tenho 100% aplicado no FIA da Monetos e vou ter, enquanto eu for gestor, não sei se eu vou ser gestor para sempre, eu trabalho para isso, mas enquanto eu for gestor eu vou ter 100% do meu dinheiro lá, porque eu acho que isso é o que me credencia para conversar com meus clientes. Porque quando eles perdem, eu perco mais. Então, a gente está no mesmo lado da mesa e não no lado dos opostos. E esse aprendizado de perceber o seguinte, cara, às vezes, como gestor, a gente cobra do cliente, gostaria, né? Porque a gente não cobra nada do cliente, a gente na verdade, nós somos clientes dele, quando a gente pensa na estrutura jurídica mesmo, né? Ele que escolheu, a somatória dos cotistas que escolheram o gestor, quando a gente pensa no juridiquês do negócio, e a gente gostaria que ele tivesse atitudes muito racionais, que comprasse na crise, que fosse mais conservador na euforia. Só que a gente não comunica com ele isso, não. A gente simplesmente divulga cota uma vez por dia. Pô, nós estamos errados, cara. Vamos comunicar, vamos começar a mostrar como que funciona. Eu lembro que um amigo meu virou e falou, cara, no auge da crise do ano passado, tinha tido 2 circuit breakers num dia, encontrei com você estava em 2 dias seguidos, encontrei com você estava louco querendo comprar ação. Pô, é esse momento que o gestor tem que mostrar para o cliente como funciona, sabe? Porque quando tá barato, é que a gente fica muito feliz. Então, esse aprendizado que a gente está tendo é isso, cara. Não comunicar só em momentos que sejam fundamentais, mas comunicar sempre, para que nesses momentos fundamentais o cliente já tenha confiança, já esteja confortável, já entenda o funcionamento e que ele tenha cada dia mais decisões como um ser racional do ponto de vista dos investimentos. Que ele entende do que acontece, que ele entende que oscila, que ele entende que vão ter momentos bons e ruins, que vão ter várias empresas, umas vão bem, outras vão mal, e que é assim que funciona. Legal. Falou várias coisas importantes aí. Primeiro, você falou de skin in the game, aí, né, que você tem 100% do seu patrimônio no próprio fundo que você gere, que alinha os incentivos. Eu acho que isso é totalmente meritório e louvável e não é o que a gente vê, né, no mercado. Então, ponto. Segunda coisa que você falou que eu gostei a cada crise eu quero perder mais, porque significa que eu acumulei um patrimônio maior. E eu quero destacar a parte do a cada crise. Crises acontecerão, né, fazem parte da economia, né? Os grandes economistas estudaram a teoria dos ciclos econômicos e realmente booms, né? Quer dizer, euforias e depois depressões. Legal que as pessoas que se deem a investir, especialmente em renda variável, né? Mais ou menos o que a gente está falando mais aqui hoje, saibam disso e não se desesperem. A outra coisa que você falou que eu achei legal é a história do telefone sem fio, né? A empresa vai crescendo, vai ficando longe do sentimento realmente ali do pequeno investidor, ou até mesmo do não tão pequeno assim. E eu acho que você comunica bem, né? Eu tenho acompanhado lá os canais da Monetos e você tem comunicado bem. E eu ia até te perguntar assim, cara, porque eu sinto que isso tem não só um efeito educador, né, para que, você falou, preparar o cara para a próxima crise, para ele saber que umas empresas performam bem, outras não, pode cair, mas pode subir, etc. Mas isso tem um efeito anímico,
isso tem um efeito de empolgação e de melhoria do ânimo das pessoas. A impressão que eu tenho é que muita gente hoje se até passa a investir mais na medida em que elas estão te vendo ali, ou outros gestores, no caso do cara não ser investidor da Monetos, por exemplo, se ele vai ver lá o gestor do fundo dele, por exemplo, parece que é não sei se eu estou enganado, faz sentido isso para você? Cara, faz todo sentido. Todo dia eu recebo mensagem desse tipo, do aumento de confiança. Hoje foi uma surpresa muito legal. Eu fui mexer no meu WhatsApp, tem uma foto de um bebê, um cliente me mandou falando, cara, daqui 3 meses ele vai ter CPF, daqui 3 meses ele vai ser cliente da Monetos. Nasceu tem 5 dias. Cara, isso alegra a vida do gestor, porque eu acho que as pessoas pensam que o gestor é ficar vendo o computador o dia inteiro e vendo gráfico, e ali aquele estresse. Aqui, cara, tem gestores desse jeito? Tem, mas isso é muito mais filme de Hollywood do que a realidade. A gente é ser humano, o que a gente quer fazer é dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que acreditam na gente. É só isso que a gente quer fazer. Então, quando tem esse lado mais humano e mais próximo, igual a gente fica muito feliz com coisas desse tipo, com a foto de um bebê que o pai diz orgulhoso que vai abrir uma conta para ele na Monetos, o cliente também entende que fala, cara, do outro lado tem um ser humano. É muito comum eu ouvir e falar o seguinte, cara, você fala coisas que eu nunca entendo direito, mas eu consigo confiar em você. É isso. Para mim, esse é o ponto da comunicação clara, sabe? Não adianta eu ficar no financeiro, não adianta eu ficar falando termos que ninguém entende. Eu acredito muito que uma tese de investimento, comprar ou vender uma ação é extremamente fácil, você dá uma ordem. No nosso caso, por ser fundo, a gente tem um broker na corretora que a gente pede para ele comprar ou vender, simples assim. Para quem é uma pessoa física, vai comprar ou vender pelo home broker. Mas toda a construção da tese, de fazer sentido ou não, é que é o difícil. Só que quando você formula a tese, isso tem que ser óbvio. Você tem que explicar para alguém, e ela pode discordar de você de algum argumento, mas tem que ter início, meio e fim. E foi isso que eu percebi que passa tranquilidade para as pessoas, porque elas viram que isso faz parte da vida delas. Se um médico me fala que eu estou doente, ele me explica, Daniel, você está com, sei lá, um tumor benigno. O que é um tumor benigno? É um crescimento exagerado das células, mas ele não tem perda de função. Logo, a gente tem que tirar isso, mas pode tirar em 2, 3 semanas, não é urgência, igual um tumor maligno. Cara, o que ele fez? Foi me explicar o negócio. Eu sei operar? Não sei operar. Eu sei o que é um tumor direito? Não sei o que é um tumor direito. Mas ele me passou confiança, porque ele me explicou por que é um tumor benigno, qual que é o tempo que eu tenho para tirar e por que não é perigoso, porque ele não teve uma mudança de função no que ele está fazendo. O que eu estou fazendo com o meu cliente é exatamente explicando isso. Gente, essa empresa, o mercado vê desse jeito. A gente está vendo mais crescimento, a gente está vendo uma mudança, corte de custos, uma maior perspectiva por causa disso. O que marca que a nossa tese está certa? Teve essa mudança, e por isso a gente resolveu montar a posição nessa empresa. Todo mundo fala, pô, parece fazer sentido, posso acreditar ou não, e o cliente começa a fazer parte dessa gestão, ele começa a entender. Porque uma das coisas legais de investir em empresa é você estar com seus amigos no boteco num sábado e falar o seguinte, cara, meu gestor comprou Ambev, eu comprei Ambev indiretamente e aconteceu isso, e você está me dando dinheiro. Isso é super legal, cara, faz todo sentido. Eu, depois que eu comprei Ipiranga, eu não abasteço em outro posto. Eu sou xiita desse jeito, porque você tem que dar valor às coisas que você investe. Não importa se você tem uma cota ou todas as ações de uma empresa, você é sócio, se comporte como sócio. Eu gosto de me comportar como sócio. E é isso. Então, quando a gente comunica isso com o cliente, isso fica muito fácil e graças a Deus, eu nasci com essa facilidade de transformar coisas complexas em explicar para todo mundo. Eu acho que foi pelo jeito que eu aprendi, que foi muito por conta própria, sem nenhum ensino muito formal nesse sentido, e que eu acho que o melhor jeito de aprender é partir do que você sabe para aprender o que você não sabe. Então, analogias facilitam e a gente consegue comunicar bem com as pessoas. Pelo menos eu acredito. Não, eu acho que sim. Eu acho que você está comunicando bem. Concordo que investir em empresa tem um efeito bem diferente de investir num título de renda fixa, né? Meu título de renda fixa está performando. A empresa você vê, tem história para contar e tem esse efeito ali
de turma, né, do cara poder falar sobre você, ou o comportamento do fundo, e etc. Mas eu me confesso um pouco surpreso. Eu sou um pouco mais velho que o Daniel, né, então acho que eu tenho que entrar com esse discurso aqui, talvez sem querer dar uma de babacão aqui, nem nada, meio geracional, mas é aquela coisa meio assim, né? Pô, investimento é uma coisa tão importante na vida das pessoas, né? Que fica até meio surpreso de às vezes entender que as pessoas sozinhas talvez não se mexeriam tanto, não investiriam tanto, não se animariam tanto. Então, é um lado que me deixa um pouco preocupado. Mas, por outro lado, se tem pessoas como o Daniel que estão dispostas a colocar a cara na janela ali e a ficar sendo, né, puxando a fila e empurrando o cara, falando, vamos, 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 né, que vai fazer bem para você, é o personal trainer, né? Outra vez que a gente conversou também, a gente conversou sobre isso, né? O cara que vai aparecer na tua porta às 7 horas da manhã e vai tirar da cama, porque fazer exercício faz bem para a tua saúde. Acho que mais ou menos por aí, né, Daniel? Exato, e eu não consigo uma coisa que é legal, assim, de você lidar com o público diretamente, eu sempre achei que as pessoas que não investiam estavam perdendo tempo, estavam sendo, sei lá, dando bobeira na vida, né? Porque dar bobeira não é ser bobo, né? Então, tá perdendo tempo de uma maneira geral. E na hora que a gente conversa com as pessoas, às vezes vem um discurso que a pessoa vira e fala o seguinte, eu sabia que eu tinha que investir, mas eu sabia que para investir eu precisava investir bem. E eu sei que sozinho eu não vou conseguir investir. Cara, eu consigo dizer que essa pessoa estava errada? Ela tem razão, ela acabou de... Pelo menos ela não entrou em fraude, ela não entrou em golpe, ela não entrou em nenhuma pirâmide que prometia rendimento, e ela estava esperando alguém chegar até lá. Eu estava num hotel uns 3 meses atrás com minha namorada, estava conversando de ações, e um cara começou a falar, o que você investe e tal, no meio do caminho, eu falei que eu era gestor de investimento, aí ele virou e falou assim, o que um gestor de investimento faz? Eu falei, não, a gente tem um fundo, e esse fundo, todos os cotistas são donos dele, e cada um participa no percentual que tem naquilo ali. Ele, então eu poderia ter ganho de ações sem precisar ficar comprando e vendendo ação todo dia? E essa pessoa tinha uma carteira de mais de R$ 1 milhão, ele não sabia disso. Então, às vezes, a gente está sentado aqui, com todo esse nosso conhecimento de mercado financeiro, já estamos inserido nisso, parece óbvio, e para a maioria das pessoas não é. E ela está lá sem entender. E o que é que acontece? Para mim, qual que é o maior desafio que eu vejo? O que as pessoas mais veem é o que se faz marketing. E, normalmente, o que se faz marketing não necessariamente é o que é melhor para o cliente. É o que dá mais dinheiro para a empresa que está fazendo marketing. Então, infelizmente, faz marketing de quê? De comprar e vender ação todo dia. Faz marketing de quê? De curso de day trade. Faz marketing de promessas milagrosas. E o negócio de investir em ação todo mês ali, independente de cair ou subir, pegar esses ciclos que não vai ser nada super emocionante. Emoção a gente tem fazendo o que a gente gosta, andando de moto, montando a cavalo, fazendo kitesurf, indo para o cassino. Investir não é emoção. Se você está colocando emoção, você está fazendo outra coisa, não é investir. Investimento é um trabalho ali para gerar a vida que você quer ter no futuro. Simples assim. Então, e não é sexo investir. Sexo é você começar a viver dos recursos dos seus investimentos. Então, as pessoas vendem soluções de curto prazo, como se desse, você tem um problema na vida, você está sem dinheiro, começa a investir em ação que vai resolver. Cara, vai resolver nada. Você vai piorar seu problema. A ação vai resolver seu problema daqui 5 anos, 10 anos, no melhor do cenário. Se você fizer o trabalho. Eu gosto de dizer que investimento não deixa ninguém rico. Multiplica a riqueza. Faz a sua parte. Poupa e deixa esse dinheiro trabalhar para você. Não vai ser colocando R$ 1 todo mês, você vai ficar rico. Não, você vai ter que fazer a sua parte. E é isso. Então, tem muito marketing errado, muito marketing mostrando coisa que vende fácil e que vende curso, principalmente fácil. Mas se aquela pessoa que está vendendo o curso porque ela mesma não ganha dinheiro fazendo o que ela vende, sabe? Porque se ela ganhar dinheiro fazendo o que ela vende, ela não ia vender curso, ela ia fazer aquilo que ela vende. Então, eu acho que esse ambiente, para quem não entende, é muito difícil e está no nosso papel dizer essa verdade, está no nosso papel mostrar esse dia a dia, está no nosso papel mostrar que é 99% do tempo analisando e 1% do tempo comprando ou vendendo empresa. Então, é isso que eu vejo das vantagens de estar mais próximo do cliente todo dia. Assim. Pelo jeito, então, você vai manter essa atuação aí por
por mais tempo, né? Parece que antes era um projeto meio por tempo limitado, um teste, mas parece que vai vingar, então, é isso? Cara, tem que vingar, assim. Eu acho que, para mim, hoje, o sentimento é que a gente começou tarde. Eu dedico hoje 2 horas por dia e os frutos são muito maiores. O que a gente está criando hoje é uma estrutura da gente conseguir produzir conteúdo de maior qualidade, em maior quantidade, sem que eu pare de ser gestor. Então, o que aconteceu? Um mês atrás, eu fiquei 15, 20 dias fora por causa de temporada de balanço. Eu acho que a primeira coisa na vida que a gente tem que fazer é elencar as prioridades. Então, nossos clientes querem que eu cuide do fundo e faça ele ganhar dinheiro. Se sobrar tempo, eu cuido do Instagram. Então, foi a primeira vez que eu vi que não deu para fazer as duas coisas. Então, eu foquei em cuidar do fundo. Como fazer isso em momentos que eu não possa postar tanto? Então, a gente está criando uma equipe que já está produzindo conteúdo. Então, se eu sumir por 20 dias, vai ter conteúdo para 20 dias. Então, a gente já está se preparando para esse tipo de coisa, mas parar não. Eu acho que parar ia ser dar um passo atrás. A gente só teve validações que isso funcionou muito melhor do que a gente esperava. Legal. A questão do influenciador, né? Desculpa traduzir assim, mas a presença digital, a presença educando, incentivando, acho que é mais ou menos esse o resumo. Me parece que é realmente uma novidade que eu digo assim, nos últimos anos, isso vem crescendo bastante e que, pelo que você está dizendo, pelo que eu estou entendendo, né, tem um custo-benefício bom e tem um impacto importante na vida dos teus mais de 10 mil clientes aí, mais ou menos por aí, né? Exatamente. Tá. Como é que isso se relaciona, Daniel, com o assessor financeiro que vocês criaram também aí nos últimos tempos, né? Aliás, podia aproveitar para explicar para quem não conhece a figura ainda o que é o MFP e como é que essas duas coisas se relacionam, se é que tem alguma relação. Tem uma relação grande, assim. Eu acho que, igual empresas, falar da foto fala muito pouco, o filme explica muito melhor, né? Então, a gente começou achando que o desafio das pessoas era investir bem. Com o tempo, a gente percebeu que esse era o desafio de algumas pessoas, mas que uma grande quantidade muito maior de pessoas tinha dificuldade de fazer o que é necessário para investir, que é poupar. Parece tão complexo. Como que faz para investir? Poupa. Se você não poupar, não tem nada para investir. Então, começa pelo poupar. E poupar, se a gente for abrindo isso em árvore de decisão, é gastar menos do que você ganha. Simples assim. Só que isso é de uma complexidade tão grande, principalmente no mundo de hoje, que você tem Instagram, YouTube, esses influenciadores de lifestyle que tem tanta demanda por comprar coisa, por viver a vida que a gente vai poder viver ano que vem, só que hoje. E essa decisão de viver a vida que a gente pode viver ano que vem, hoje, isso custa muito caro. Isso custa nosso futuro. E aí a gente fala, pô, e se eu viver hoje a vida que eu podia viver ano passado? Quando a gente olha no 60, 70, 80 anos da nossa vida, pô, não vai fazer diferença nenhuma viver com um ano de atraso, em vez de viver com um ano adiantado. Só que isso faz uma diferença gigantesca na vida da gente, só que naquele exato momento que a gente está vivendo, no início a gente vai ter que fazer algumas escolhas, algumas opções na vida para conseguir poupar isso. E quando a gente viu que online, 100% via tecnologia, app, sistema, a gente não ia chegar lá, e é uma coisa que a gente fala muito na Monedas e que eu acredito muito na vida, cara, se você escolher um caminho que não te leva ao objetivo, não desiste do objetivo, não, desiste do caminho, traça outro caminho, sabe? O objetivo tem que continuar lá. Se for necessário 10 caminhos, mas mantém o objetivo. E a gente foi e saiu de ser uma empresa 100% de tecnologia e começamos a colocar alguns assessores internos. E aí, na hora que a gente colocou isso, assessores internos, a gente viu uma mudança completa no perfil do cliente, na satisfação dele, em ele alcançar os objetivos. E uma coisa mais legal, Fred, foi que não foi cortando pequenos prazeres. Não foi cortando o cafezinho, não é cortando a pizza. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, porque eu não acho que o ser humano nasceu para ser policiado 100% do tempo. E poupar aquele brigadeiro todo dia, você ficar o dia inteiro se policiando, isso é ruim demais. O que a gente tem que se policiar nas pequenas, nas poucas grandes decisões que nós temos que tomar. Isso muda a nossa vida.
Então, aquele emprego que a gente dedicou um pouco mais, trabalhar um pouco mais duro para conseguir uma promoção, receber um aumento e não começar a gastar no mês seguinte tudo aquilo que recebeu de aumento. É nisso que a gente muda a vida da gente, não é no brigadeiro. Então, na hora que a gente conseguiu colocar isso e mudar a vida das pessoas, isso começou a crescer muito dentro da Monetos. A gente começou a fazer isso até para empresas, como o personal trainer das finanças, fazendo parceria com empresas nesse sentido. E aí, esse ano, a gente começou a traçar uma projeção, esse serviço cresce mais de 20% ao mês na Monetos, e que a gente ia precisar ter 100 mil pessoas para resolver o problema do Brasil. São 63 milhões de endividados. Eu virei e falei, cara, não damos conta. Do jeito que está, a gente vai conseguir ser grande, vai ganhar dinheiro, vai ajudar a cliente, mas nós nunca vamos resolver esse problema de uma maneira geral. E aí, quando você dorme com esses desafios e fala, cara, como crescer, ser grande e ajudar as pessoas na velocidade que essas pessoas precisam, começa a surgir algumas ideias. Eu falei, cara, o que nós fizemos nesses últimos 12 anos de poupar, investir, alcançar o objetivo, mais recentemente nos últimos 5 anos da Monetos? A gente criou uma metodologia testada com mais de 2.000 pessoas só em planejamento financeiro, que funciona, que as pessoas alcançam o objetivo e estão mais satisfeitas. Será que a gente não pode acessar, ensinar outras pessoas para multiplicarem isso e a gente conseguir alcançar nosso objetivo do brasileiro viver a vida que sempre sonhou mais rápido? E aí, num acesso de fúria empreendedor, eu gosto desse termo, que você não pensa em nada, resolve lá e faz. Eu conversei com um amigo meu que já tinha lançado um curso, e nós lançamos esse curso em 15 dias, entre a ideia e lançar o curso. E a gente queria 10 pessoas para testar, e essas pessoas acabaram o curso dia 16 nós estamos em junho, 16 de maio, e elas estão começando a fazer isso com um sucesso tremendo. E é isso, o que a gente quer validar, né? Quais são os processos? Primeiro que teria gente interessada em multiplicar esse conhecimento que a gente tem e ia cuidar do cliente tão bem como a gente gostaria. Tá, então teve as pessoas fizeram o curso. Elas saíram capacitadas para isso? Sim, validaram, fizemos vários testes e saíram capacitadas para isso. Agora elas estão começando a cuidar dos clientes. Estamos entrando em contato com os clientes, estamos entendendo esses clientes e tem muito cliente muito satisfeito. É claro que nesse processo de aprendizado sempre tem ajustes, mas está muito melhor do que a gente projetava. Então agora a gente está fechando esse ciclo com essas pessoas, validando esse produto e começar a multiplicar isso cada vez mais. Vão ter desafios que a gente nem sabe pela frente? Vão. Talvez o que a gente está percebendo, talvez tenha uma prova antes da pessoa comprar esse curso efetivamente, mas eles são multiplicadores de uma metodologia que funciona e que elas vão trabalhar com parentes, com amigos, porque o que a gente percebe é que investimento é um tema muito sensível e que o conhecimento, a confiança naquela pessoa que está te passando finanças é fundamental, sabe? Então, o que eu percebi? Exemplo interessante. Pô, se eu for numa festa de casamento, hoje eu acho que talvez não, mas 2 anos atrás, que ninguém sabia que com gestor de ações fazia. Se eu for numa festa de casamento e falar de ação, e alguém que não sabe nada falar de ação e for amigo daquele cara, ele vai ouvir o amigo. Porque como ele não sabe nada daquilo, vão para quem confia. E investimento ainda é isso, de uma maneira geral. Então é muito mais fácil você, no seu círculo de convivência, impactar e ajudar a vida dessas pessoas, do que uma pessoa muito especialista, talvez, mas que não tenha esse relacionamento. Então, a gente pegou todo o conhecimento e deu para as pessoas terem relacionamento. E estamos vendo, já estamos colhendo frutos muito legais, e já é um dos frutos colhidos de ter uma presença digital mais forte, porque todos os 10 pessoas que nos compraram esse curso e que estão atendendo o cliente já foram pessoas que já me seguiam no Instagram e que já gostam do jeito que a gente faz. Então, já foi um dos resultados legais nisso aí. Massa, bem bacana. Ou seja, tanto a atuação em mídia social, né, como influenciador, quanto a atuação do MFP, né, do Monetos Financial Planner, quer dizer, assistente financeiro da Monetos, vão no mesmo sentido de se aproximar das pessoas, muitas vezes até dentro de um círculo de amizade familiar, confiança, que gerar confiança e segurança, para que, mesmo sem conhecer tudo sobre investimento, que a pessoa possa começar a se mexer. Legal, realmente é um desafio muito grande para o cidadão comum conhecer tudo que precisa conhecer no que diz respeito a investimentos, e aí
tanto aqui com o Daniel quanto em outros episódios de podcast, a gente falou com outros gestores ou profissionais da área de investimento, a gente tem destacado o papel dos fundos de investimento como um preposto, né, como uma estrutura intermediária que te permite fazer bons investimentos sem ter que necessariamente entender exatamente de tudo que está acontecendo ali, né, da operacional, que realmente é um desafio muito grande. Bacana, cara. Bom, as principais perguntas que eu tinha para te fazer em relação a essa história do influenciador e do MFP eram essas, Daniel. Não sei se você tem alguma coisa a mais para destacar aí, algum efeito colateral. Para ser sincero, até de vez em quando vejo assim, umas perguntas ou outras que te fazem lá que fica até curioso. Assim, parece que a galera quer tomar o teu lugar como gestor. Né? Você faz isso, por que você não faz aquilo? Entendeu? Então, eu falo, peraí, mas agora não estou entendendo mais. O cara quer ser o dono da verdade, né? Quer dizer que o Daniel está errado, que ele devia estar investindo na China e não nos Estados Unidos, que se ele for para comprar, fazer investimento no exterior, que ele tem que proteger a variação cambial, não sei o quê. Pô, esse cara, se ele acha isso tão fortemente assim, né? Discorda tão veementemente assim, por que ele não vai logo fazer gestão da carteira dele ao invés de aplicar no fundo dos outros? Né? Então, assim, tem algum efeito colateral, alguma hora que você se impacienta com essa história? Porque, como você falou, né, um gasto, é uma energia grande que você dedica para esse processo. Tem um efeito colateral que é chato, assim, filosofando um pouquinho, eu acredito que nada é 100% ruim, nem nada é 100% bom. Quando você polariza, né, na ciência a gente chama isso de efeito halo, então é muito comum, né? Você faz uma viagem, ela foi perfeita, no último dia aconteceu um problema gigantesco. Quando você lembra daquela viagem depois, você lembra que ela foi péssima, porque no último dia deu um problema. E o contrário é verdade. E aí quando eles estudam, Harvard tem uma pesquisa desde 1970 em relação à felicidade, e ela já percebeu o seguinte: se você tiver uma vida triste a vida inteira, mas no último ano você for feliz, você lembra da sua vida como feliz. E se você tem uma vida feliz a vida inteira e no último ano você for muito triste, você lembra mal da sua vida. Então tem um efeito halo natural do ser humano, eu não sei por que isso acontece, mas é muito natural. E às vezes você vai emitir uma opinião e que você está explicando que tal político, ele teve coisas ruins, mas ele tem coisas boas, como qualquer pessoa. E a pessoa vira e fala assim: então você é gado do Bolsonaro, então você é petista, então você é isso, e eu tô parando de te seguir. Cara, parar de me seguir sem problema nenhum, cada um segue quem quiser. Mas aí tem gente que chega, às vezes, na mensagem e começa: eu me decepcionei com você, e eu acho que papel de gestor de investimento é tentar cada dia mais ser racional, ir aos fatos. E eu consigo elencar coisas boas em qualquer governo, em qualquer empresa, e elencar coisas ruins em qualquer governo, qualquer empresa, qualquer pessoa. E aí, quando você quando você olha por esse ângulo e tem um ângulo que a pessoa não entende ou não concorda, parece ser vir inimigo. Então, isso é uma coisa que hoje, às vezes, eu evito entrar em alguns temas que eu poderia até educar algumas pessoas mais abertas, mas por perceber que não necessariamente a maioria das pessoas que tem esse efeito halo, mas quem tem fala tão alto. Ele cria tanto problema para você que você às vezes fala: pô, se isso não foi tão importante, eu não vou falar. Eu acho que esse é um dos efeitos colaterais negativos. Mas tem uma coisa que quando a gente estava conversando, eu expliquei um pouco do MFP, contando um pouco da história da Monetos, que eu acho que seria muito legal de falar, é que muitas pessoas me perguntam muito no meu Instagram sobre minha vida. Tanto que eu criei até um destaque lá no Instagram, contando um pouco da minha história, que é uma história totalmente diferente. A gente estava conversando antes, eu sou formado em veterinária, virei gestor de investimento. A gente teve que comprovar muito mais do que alguém que é formado em economia, porque tem toda uma descrença nesse sentido, e normal, eu também teria, mas o que eu brinco é que eu gosto de julgar em lugares que o discurso conta pouco e o resultado conta muito. E aí a gente foi embasado em resultado e conseguiu uma posição que nos permite falar um pouco e poder discursar um pouquinho, igual nós estamos aqui agora. Mas não foi veterinária que me permitiu isso, foi um pouco de resultado nesse sentido. E aí uma coisa que eu percebo na vida é que
tem coisas que funcionam muito bem para um negócio e funcionam muito mal para outros. Então, o que eu quero dizer? Quando eu penso em investimento, diversificação é fundamental. Eu sempre vou ter no mínimo 12, 13, 15 empresas na carteira. Sempre. Mas quando eu penso na minha vida pessoal, tocar uma empresa, diversificação pode ser o tiro no pé que você está dando todo dia. Eu gosto de pensar que você não tem plano B, porque quando você não tem plano B, o que você não consegue fazer quando você só tem um plano A? Quando o outro plano é tipo, cara, vou destruir minha vida se eu não resolver. E aí você começa a resolver várias coisas. E quando eu estava explicando a história da Monetos, é muito legal que eu vejo que, olhando de trás para frente, como as coisas se conectam. Então, a missão é a mesma desde o dia zero. Ajudar o brasileiro a viver a vida que sempre sonhou. E a gente sempre vai nessa direção, independente de ter uma crise, independente de ter alguma coisa. E eu vejo muitas vezes, as pessoas me perguntam, qual é o momento de fazer tal coisa? Eu tenho que mudar tal posição? Eu tenho que fazer isso? E eu tenho uma filosofia na minha vida que é, o que eu não sei prever, eu nem penso. Porque eu vou estar a favor dos ventos. Então, o que eu falo? Independente, qual que é a direção correta? Poupar é correto? Correto. Investimento em ações, na minha opinião, pensando no longo prazo, tem que compor 100% das carteiras? Deveria ter um pedaço, 100% das carteiras, deveria ter investimento em ação. Por quê? Protege da inflação, cresce, você participa dos lucros dessas empresas e você tem uma convexidade muito interessante. Traduzindo essa convexidade financeira. A sua oportunidade de ganho ela é ilimitada e a sua perda é limitada ao capital que você colocou. Então, se eu comprar uma ação e ela quebrar, ela vai a zero. Se eu comprar uma ação e multiplicar por 10, igual já tem alguns casos na carteira da Monetos, eu paguei aquela que eu perdi e várias outras. Então, meu potencial de ganho é muito maior. Então, deveria ter isso aí. Pô, na hora que eu parto para saber isso, pronto. Dá para saber qual o momento bom de comprar ou vender? Não. Então, eu compro sempre. E aí, eu vou vendo como na minha vida, desistir de pensar em coisas que eu não sei me permitiu alcançar resultados que, quando eu olhava lá para trás, são inimagináveis. Por quê? Porque eu foquei o meu esforço em só ter um plano A. Fazer isso sem desistir todo dia com consistência. E isso, para mim, é o que mais me chama atenção. Eu vejo pessoas extremamente inteligentes, eu vejo pessoas extremamente capacitadas, pessoas que poderiam dedicar um pouco mais no trabalho dela, que ela ia dobrar a renda dela anual, que ela poderia dobrar o aporte, que ia mudar o futuro. E ela está ali tentando prever o que vai acontecer na eleição dos Estados Unidos. E ela está ali acordando 6 da manhã, lendo notícia do que aconteceu no mercado chinês. Cara, eu que sou gestor, eu não estou preocupado com essas coisas. Eu estou preocupado com uma única coisa. Eu falo que eu sou one trick dog. Eu só tenho um truque. É tentar prever para que lado que as empresas estão indo, para que lado que o mercado está indo. Então, eu estudo balanço, só isso. No curto prazo, eu estudo um pouquinho de macroeconomia para tentar prever, para tentar entender o que está acontecendo com aquela empresa, se ela está dando certo porque ela é boa, ou se ela está dando certo porque todas deram certo. É por causa disso que eu olho macroeconomia, mas no final eu só quero entender resultado de empresa, porque o meu nível de previsibilidade de resultado de empresa é o maior que eu conheço. Mas meu nível de dólar, cara, eu não sei para onde que o dólar vai estar. Inflação, não sei onde que a inflação vai estar. Quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, não sei. Se vai aprovar a reforma, não sei. Só que mesmo com esse discurso, que parece muito estranho para a maioria das pessoas, porque as pessoas acham que gestor sabe de tudo, e eu falo que não saber é o que nos protege, a gente perde dinheiro quando a gente acha que sabe. Eu nunca perdi dinheiro por não saber, mas eu já perdi dinheiro por achar que eu sabia. Então eu adoro não saber. Não saber é excelente, porque não saber você não age. Não agindo você pensa. Pensando você vai descobrir o que você faz. Então tem coisa que eu já sei que eu não vou saber nunca. O que vai vir da cabeça de político, não tenho a mínima ideia. Quem vai ser, as pessoas vão votar, não tenho a mínima ideia. Então o que eu sei? O que eu consigo saber? Cara, eu consigo descobrir o que é uma empresa bem administrada e o que é uma empresa mal administrada. Eu consigo saber o que é uma empresa que tem vantagem competitiva. É aquela empresa que, se chegar um concorrente, ele não consegue tirá-la do mercado rápido. Eu consigo saber o que é uma empresa que tem uma vantagem competitiva duradoura. Então, tem gente que tem vantagem competitiva hoje e não tem amanhã. Então, vou dar um exemplo. Surgiu um bairro novo, o primeiro restaurante japonês daquele bairro. Cara, vai ganhar dinheiro, ele é o único restaurante japonês. Hoje é uma vantagem competitiva, ele é o primeiro e único restaurante japonês daquele ali. Beleza, mas chegou outro. Cara, morreu aquela vantagem competitiva. Então, ela é uma vantagem competitiva hoje, mas ela não é duradoura.
Porque se você falar que é o único que tem 3 anos, daqui 3 anos agora tem 2 com 3 anos. Tem o seu com 6, aquele outro com 3. Então não é duradouro. Então você tem que entender esse tipo de coisa é o que move. Então tem gente que vira para mim e fala, Daniel, por quê? E aí você falou um negócio muito legal. Por que você não compra tal empresa? Outra coisa que protege, eu não tenho que rebater todas as bolas. Eu preciso rebater as bolas que fazem sentido e que casam com a nossa tese. E que no final não é só escolher empresa, é montar um portfólio. E eu acho que a arte de montar um portfólio é mais difícil do que escolher empresa. Porque você tem que ter um portfólio ali que seja blindado, que eu nunca posso sair do jogo, a gente nunca pode parar de julgar. A coisa mais importante em ser gestor é garantir que eu estarei aqui amanhã. Então, se eu tiver uma estratégia que vai fazer a gente dar 10 vezes em um ano, mas tem 10% de chance da gente não existir mais, eu não vou fazer. Porque esse custo não vale a pena. Então, tem que fazer uma estratégia que eu consiga estar aqui para pegar os aprendizados que eu tive dos meus erros e gerar mais alfa ano que vem. Alfa é resultado acima do mercado. E gerar mais alfa ano que vem. Então, preciso estar ali sempre. Então, quando eu vejo uma empresa que nunca teve vantagem competitiva, está indo bem só porque o dólar está alto e o commodity está alto, cara, deixa a turma surfar. Esse jogo não é essa onda não é minha, se eu for surfista. Ela não é para mim, não é esse tipo de onda que eu sei surfar. Eu sei surfar outras. Então, você pega... Cara, a gente foi 9º melhor fundo de ação no passado. O único da lista dos top 10 que não tinha nenhuma empresa americana. E aí você pega o dólar, subiu 40% ano passado. Cara, eu amo o nosso resultado do ano passado. Para mim, a gente foi primeiro. Por quê? Porque a gente acertou no que a gente, no nosso mandato, escolher empresas. A gente escolheu as melhores. E bateu nisso sem ganhar R$1 com o dólar. Então eu falo, cara, ano passado, já teve ano que a gente foi o segundo. Eu sou muito mais feliz do nosso resultado do ano passado, 9º, do que segundo. Por quê? Porque ali eu executei o nosso mandato. O gestor não está para prever dólar, o gestor está para comprar empresa. Legal. Não, legal demais. Uma pena que a gente está com um limite de tempo aqui, mas você está falando tanta coisa legal. Vamos voltar com o Daniel aqui um outro dia, mas só queria destacar assim, priorizar, né? Focar no que realmente interessa, fazer o que você realmente sabe, né? Em vez de acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ver a live do fulano, o call de abertura do ciclano, que às 6 já mudou tudo de novo, e às 6h05 já tem outra opinião. Isso é ruído, né, cara? Isso aí é inacompanhável, queima os neurônios da gente, e eu concordo com o Daniel, acho que acaba não gerando resultado nenhum. Gostei também da parte que você falou, que você não precisa rebater todas as bolas, eu acho que isso é sábio. Né, tem realmente certas respostas que é melhor não dar, certas perguntas que é melhor não entreter, né, porque eles falam muito alto, como você disse aí, provocam muito ruído, desagregam, acho que a palavra que eu gosto de usar, né, desagregar é muito ruim, a gente vive um mundo muito esquisito e conseguir agregar, conseguir fazer as pessoas se unirem em torno de uma causa boa, comum, é muito legal, e eu acho que essa história de escolher as boas, né, rebater as bolas boas, faz todo sentido, porque você pega uma pergunta de alguém do teu público, né, que provavelmente representa a dúvida de uma série de outras pessoas que estão ali ao lado, mas estão caladas, não tiveram a coragem de se manifestar, mas estão pensando mesmo, tem o mesmo tipo de lacuna no conhecimento, de dúvida, e você pega aquilo como um instrumento de ensino, né? Mas, olha, eu vou usar isso aqui para poder influenciar, né, educar, né, mais uma série de pessoas que estão caladinhas aí. Tô aprendendo mais uma vez com o Daniel. Confesso que quando ele começou com essa atuação mais intensiva ali como influenciador, eu fiquei um pouco suspeito. Confissão no ar aqui, meu medo era de que essa coisa crescesse muito, né? Porque eu conheço que no Educando Seu Bolso a gente tem um volume de dúvidas muito grande, as pessoas gostam de perguntar sobre tudo, né? Debater, e às vezes não dá tempo de você entreter todas as perguntas, as conversas, muito embora a gente responda muita coisa, né? E eu falei assim, pô, será que o trabalho do cara é ser gestor? O trabalho do cara, igual ele falou, você tem que ler balanço, conversar com a empresa, sentir loja, movimento e sentimento de mercado. Se começar a gastar tempo demais aqui no Instagram, será que, como eu falei no começo do episódio, o dinheiro que eu tenho investido com ele lá vai render a mesma coisa em 2021 que rendeu em 2020? Mas, mais uma vez, o seu Daniel Calol está me ensinando aí que dá para fazer
né, isso de uma forma saudável, educativa, e quem sabe até talvez aprender um pouco com o público, né? Porque falando assim, de sentimento, né? Rola isso também, Daniel? Aprendo com o público todo dia, Fred. Já tem, vou dar um exemplo. Tem uma empresa que está na carteira que uma pessoa que trabalha nessa empresa veio e falou: Daniel, o que você falou era essa empresa 2 anos atrás. O fundador morreu e está mudando. Revisa sua análise. Cara, eu fico arrepiado. Isso é um valor que ninguém tem mais informação do que o CEO de uma empresa. E com certeza, uma pessoa, um executivo dessa empresa, que é com quem eu estava conversando, tem muito mais informação do que eu. E quando ele me passa essa informação, quando eu falo da teoria do mosaico, né, que você está montando o quebra-cabeça, você vira e fala assim: cara, eu estava montando o quebra-cabeça, mas eu comecei a errar o quebra-cabeça. Eu continuei montando o quebra-cabeça que mudou. Tira essas informações, Gil, desmonta um pouco de peça e olha isso aqui. Cara, isso é maravilhoso, sabe? Então, essa informação, vou dar um exemplo. O case de Ambev. Não, eu comecei a prestar atenção em Ambev, conversando com uma pessoa da Ambev, que ele falou assim: vocês não entendem o que a Ambev está fazendo lá dentro. E não é um gerente lá dentro, não. É uma pessoa que nem tem um cargo tão importante, que ele começou a falar assim: a cultura de pressão mudou. E eu falei: mudou como? Falou: agora tem toda uma política diferente. Que política? E a pessoa começou a me explicar. Eu comecei a coletar as informações. Na hora que você vai ver, e é isso, e no trabalho do gestor, muitas das vezes, a gente precisa daquela fagulhazinha. E ali, na hora que você vai puxando... Melhor, pensa um novelo de lã, eu preciso achar a ponta daquele novelo. Quando você puxa, você vai desenvolvendo a tese. E essa ponta do novelo vem no Instagram de uma pessoa falar, vem numa conversa com um funcionário, vem você visitar a loja Renner e você conversar lá com aquele cara que está lá na porta e você fala assim: cara, vocês estão batendo meta? Cara, a gente não estava até 6 meses atrás, mas está voltando igual. Está todo mundo comprando, parece que todas as roupas que as pessoas não queriam comprar, elas estão comprando agora. Você fala: cara, interessante, parece isso mesmo, né? Você tem esse sentimento, você precisa tirar o atraso da pandemia, né? Ninguém renovou o guarda-roupa. Quem comprou? Pode ter algumas mulheres que compraram online. Eu não comprei nada. Eu tô com o mesmo tênis, as mesmas cuecas, as mesmas camisas. E eu gastei essas coisas. Então vou ter que comprar. E na hora que você começa a formar, pô, esse mosaico, eu realmente não comprei nada. O cara da loja fala que as pessoas estão comprando muito mais. Você lê o balanço, o ticket médio e o número de peças por venda está muito maior. Aí você vira e fala assim: cara, se eu traçar uma proxy, fazer uma análise do que deixou de ser vendido ano passado e julgar isso pelos próximos 2 anos, o que será que vai ser de resultado isso? Cara, não é isso que o mercado está esperando. Posso comprar. Então, na hora que você começa a fazer essas teses, e às vezes vem de um pontinho ali, de uma passada de shopping, você falar assim: pô, eu venho nessa loja, toda vez que eu vou no shopping, eu nunca vi ela tão cheia. Vou conversar com aquela pessoa. Então, gestão é isso, é dia a dia, é estar com os olhos abertos o tempo inteiro, é coletar muita informação. E o Instagram é mais um canal de informação. E se a gente tem isso no início dessa jornada, eu acho que só tem a crescer nesse sentido. E quanto mais conversar, quanto mais entender, mais novelos a gente vai começar a achar o fio dele, começar a abrir isso aí e ter melhores teses. Então, eu vejo que mais do que talvez uma perda de tempo, eu acho que é um tempo muito bem investido e já está dando 2 casos legais nesse sentido. Maravilha, maravilha. Está quebrando aí mais, como eu falei, está quebrando mais um paradigma para mim. Influenciador, tinha visto alguns aí no passado com uma atuação meio duvidosa, mas eu acho que realmente, pelo que eu tenho visto por essa conversa, né, que os ouvintes estão testemunhando aí, que dá para fazer isso de uma forma bem feita e tem muito valor aí, né, nessa história. Cara, mas eu tinha a mesma visão sua, tá? Sua visão não está errada, não. Eu tinha a mesma preocupação. Eu falava assim: cara, meu papel principal é ser gestor. Então eu vou até onde isso bater, assim. E aí, com o tempo que eu fui vendo essas opcionalidades, porque você só descobre a paisagem quando você está lá, né? Então, você só vê ali, você tem que fazer uma viagem. Você pode ficar o dia inteiro no Google Earth, lá naquele lugar, que quando você for lá, você vai ver outras coisas, vai ouvir outras coisas, vai ver outras coisas, vai sentir outras coisas que fazem parte. Então, hoje eu consigo ter essa visão diferente, mas a minha visão no início era exatamente essa. E tanto que eu achava que eu ia ficar pontualmente.
Então, se você for pegar lá em dezembro, eu fiquei um dia, sumi 2, depois fiz, e aí depois eu fui vendo que a constância era importante, que fazia sentido, substituí algumas outras coisas que eu fazia por causa disso, deleguei alguns outros cargos na Monetos para fazer isso, e que eu consigo saber mais da Monetos pelo Instagram, porque qualquer problema que acontece eu descubro ali rapidamente. Tem 5.000 pessoas me seguindo que estão falando, Daniel, fiz um depósito, atrasou 10 minutos. Pô, gente, por que atrasou? Então, a gente conseguiu adaptar ali e hoje está numa estrutura que eu acho que está muito melhor do que antes, quando a gente começou. Mas sua visão é perfeita. Eu tinha a mesma visão sua quando eu comecei. Maravilha. O cara ele é influenciador e o REC do saque da Monetos, é o REC do sistema de atendimento ao cliente através do Instagram da Monetos e faz cobrança interna para a equipe aí, além de ficar livre do telefone sem fio que ele falou lá. Cara, mais uma vez, como sempre, aliás, é um prazer ter você aqui. É uma pena toda vez que acaba o bate-papo aí, porque a gente não tem mais tempo, mas poderia conversar sobre diversos outros assuntos por horas. Quero só te agradecer aí pela disponibilidade e deixar para suas considerações finais, se você tiver ainda alguma coisa que você gostaria de deixar. Ô Fred, como sempre, um excelente papo, excelentes perguntas, é um prazerão bater esse papo com você. Não me chama de novo, não, que se chamar eu venho, vai ser um prazer gigantesco. Quem gostou um pouco desse papo, quiser mais conteúdo desse jeito, é só me seguir no Instagram, Daniel F. Calonge, Calonge é igual fala, Calonge. A gente está postando lá todo dia, fazendo caixinhas de perguntas, então responde a grande maioria das pessoas. E essa ideia é sempre estar próximo e passar um pouquinho do que a gente aprende todo dia no mercado nesses últimos 11 anos. Maravilha, eu endosso o cheque aqui, para quem não conhece, endosso de cheque, eu valido a mensagem do Daniel. Eu tenho até me divertido, uma confissão aqui, né? Chego em casa, então, ali, janto e etc., põe os meninos na cama e etc., depois, deixa eu ver o que o Daniel aprontou aqui hoje. Aí tá lá uma série de perguntas e respostas, boas discussões, bons ensinamentos. Tá interessante, está valendo a pena. Eu sou um dos seguidores aí, estou recomendando para o Público Educando também. Cara, um abração e até a próxima. Obrigado, Fred. Abraçaço.